Olá! Nesse vídeo nós vamos trabalhar os principais aspectos das teorias da psicologia e da sociologia para crianças de 0 a 3 anos. É uma série de 3 vídeos onde a gente vai trabalhar reflexões importantes no vídeo 1, vídeo 2, teorias sobre comportamento, o que elas implicam na prática, qual é a consequência e o que focar nessa idade. Então nesse primeiro vídeo, a maternidade, a paternidade, o desenvolvimento parece uma coisa extremamente complexa, mas é muito importante que a gente, enquanto pessoa, se tranquilize a ponto de focar naquilo que interessa. Então, pensar assim que menos é mais e que a natureza é muito sábia, tá? Eu falo isso como cientista social, como psicóloga, pensando ali nas linhas que a gente trabalhou sobre o desenvolvimento que é biopsicossocial, tá? Porque a gente deixa muito complexo e parece que precisa ser muito difícil e na realidade pode ser muito mais simples. Então ali, consciência do que importa. O que importa para o ser humano? Importa a tranquilidade, importa espaço e ambiente para se desenvolver. Então menos é mais. Às vezes a gente, enquanto mãe, tão esperado uma criança, ou até uma criança que surge num momento de conflito, num período difícil da vida, parece que não vai dar certo por conta disso, e não. Nós, adultos, que damos significado para a existência. Então ali, ó, uma criança pequenininha vai lavar louça, né, uma criança lá de 9 anos vai lavar louça, pode ter um adulto que olha e fala, nossa, coitadinha da criança. E pode ter um adulto que fale, nossa, que interessante você estar se desenvolvendo e aprendendo. Entende? O que eu tô querendo dizer? O adulto pode dar o tom daquele fato, tá? Então a gente precisa cuidar com o tom que a gente dá para as coisas. Às vezes uma situação, uma mesma realidade pode ser vivida por duas pessoas diferentes, de maneira diferente, ou pela própria mesma pessoa. Então eu posso viver com dificuldade, né, dificuldade financeira, e conseguir passar para a criança uma tranquilidade, assim como tem gente que não tem a tranquilidade, que tem a tranquilidade financeira e pode não conseguir passar essa tranquilidade para a criança. Então, consciência do que importa. O que importa? A mãe tem que estar ali sendo respeitada. Thalita, mas não tem como, eu trabalho, eu preciso, tenho outros filhos. No mínimo, minimamente. Porque às vezes a gente se sobrecarrega cuidando de outras coisas e deixa de lado aquilo que interessa, que é um soninho, né? Deixa a casa bagunçada, deixa a visita que se vire e vai descansar. Então, focar naquilo que importa. A mãe precisa estar descansada, precisa aprender a pedir ali para os adultos que estão em volta um momento ali para descansar, né? Então, consciência do que importa. O corpo da criança quer crescer, né? Então a gente precisa ali respeitar esse tempo da criança. Tem um item que eu trato que é minuto de ouro, né? O que isso significa? A criança nasceu, a criança foi para casa, os pais estão extremamente ansiosos para poder estar com essa criança, né? Apresentar o mundo para a criança. E o minuto de ouro, né, tem esse termo para quando a criança nasce, eu uso esse termo na minha casa para tudo, né? Então, a criança acordou, o bebezinho acordou. Deixa o bebezinho experimentar o mundo. Deixa ele viver aquele mundo por 1, 2 minutos ali, 3, tranquilo. Às vezes a mãe sai correndo, desesperada para cuidar desse bebê, só porque ele abriu o olho. Então, o minuto de ouro significa, antes de qualquer ação, a gente tem que pensar que a gente está criando regras de comportamento. A gente está reforçando o comportamento. Se eu corro assim que o bebê abre o olho, eu estou ensinando para esse bebê que toda vez que ele abre o olho, a mãe corre. Entende? Então, se eu vou ninar o bebê antes de dormir, eu estou ensinando para esse bebê que é assim que se dorme, entende? Então, quando a gente pensa na função dos comportamentos e que a gente está repetindo um comportamento para a criança vai aprender com aquilo. Então, toda vez que eu quero dormir,
eu vou ser ninado. Toda vez que eu abrir o olho, vai aparecer alguém e vai correr. Então, quando a criança nasce, talvez isso aconteça e com o tempo a mãe vai assumindo outras funções, o pai vai assumindo outras funções, ou os cuidadores, isso talvez não aconteça mais. Então, é interessante a gente ter consciência do nosso comportamento. Então, pensar que todo o comportamento da criança é aprendido. O bebê pequenininho, né, vamos pensar que ele mama e dorme. E a gente esquece de tudo. Muitas vezes, quando esse bebê tá pequeno, esquece que tem uma cultura em volta, que tem afazeres, que tem uma rotina, que tem outras crianças, né? Esquece que tem uma tranquilidade que precisa ser desenvolvida, né? No sentido de não ficar desesperado para fazer as coisas. Esquece que tem um corpinho da criança que precisa ficar, né? A gente fica muito com a criança no colo ali, né? Que tem um corpinho que precisa ser respeitado e tem uma mãe que precisa ser respeitada também. A gente fala nesse primeiro momento da mãe, porque toda demanda, né? Tem a participação paterna e dos cuidadores em volta, mas esse primeiro momento ali da pós-parto tem toda essa preocupação dessa mãe. Mas nesse vídeo, o que é mais importante da gente trabalhar é a função do comportamento. Então, o adulto tem que ter consciência de que aquele comportamento que ele vai estar tendo vai estar sendo repetido. E se eu repito esse comportamento, ele se consolida. E se ele se consolida, ele vira uma regra. Então, quando eu vou inserir um alimento, né? Eu vou dar mamadeira com Nescau. Então, quer dizer que essa criança vai tomar mamadeira com Nescau durante toda a primeira infância? Não estou dizendo que não tem como a gente alterar ao longo do tempo, porque a gente é extremamente adaptável, então a gente pode ficar tranquilo também que é adaptável, mas a ideia é pensar que eu tô apresentando o mundo para essa criança, eu tô mostrando para essa criança como que são as relações, como os adultos se relacionam, qual é a rotina dessa casa, qual é a rotina da vida, qual é o significado que a gente dá para as coisas. Por isso que, se o adulto tem consciência de que a criança é uma esponjinha, e que ela está assimilando esses comportamentos, a gente pode pensar, é desse jeito que eu estou apresentando o mundo para essa criança? É isso que eu entendo como um comportamento desejável, né? Então, por isso que a gente tem teoria que fala para você simular a rotina, né? Então, se é dia, abre a janela, deixa a luz entrar, se é de noite, deixa escurinho. Por quê? Porque a gente vai assimilando essa rotina. E a criança, ela vai entrando nessa rotina, né? E aprendendo com essa rotina a se desenvolver dentro desse ambiente. Então, também é importante não criar muitas expectativas e conseguir fazer o básico bem feito. Consigo fazer uma rotina bem feita, adequada à minha realidade. Consigo inserir essa criança na minha realidade e significar ela para que ela entenda que é interessante e que ela vai ter o apoio. Acompanhe os próximos vídeos.